O Receba já não é mais famoso. A queda mais satisfatória da internet. Luva de pedreiro. Escrevam nos comentários, mas primeiramente deixem o vosso like. Mas escrevem nos comentários qual vocês acham mais satisfatório, a queda de luva de pedreiro ou a queda do pastor Mirim. Escrevam nos comentários. 28 de junho de 2022. Esse é o exato momento da maior queda que a internet já presenciou. A data onde o fim do maior influenciador do Brasil. Para quem não conhece, Luva de Pedreiro é um influenciador que ficou mundialmente conhecido, brasileiro. Ele fazia vídeos engraçados de marcar golos num terreno perto da sua casa e vestido, que é o detalhe que o tornou viral, com luvas de pedreiro. E ele tornou-se mundialmente conhecido e foi a partir daí que ele ganhou uma fama literalmente absurda e a partir daí ele ficou desumilde. O melhor amigo dele já não falava mais com ele e a fama mudou totalmente a cabeça. Portanto, vamos lá ver. Começou. Por mais estranho que isso pareça, você está prestes a entender por que isso é muito satisfatório. O Luva de Pedreiro é chamado de corno e ameaça o seguidor de morte. Os humilhados serão exaltados, e aqueles que ajudaram a criar e disseminar nas redes sociais a narrativa e o roteiro para me destruir, nem os próprios amigos ele ajudou. Meu Deus vê tudo. Agora receba! Um dos maiores erros já cometidos pela internet no Brasil, na minha opinião, é o Irã Ferreira, o famoso Luva de Pedreiro, aquele símbolo de superação, humildade e carisma, só que não. Só que bem não. Hoje eu acredito que Carisma pode ser para muitos, mas para mim não é. esse sucesso todo do Luva foi um grande delírio coletivo, porque é inexplicável o quanto que esse cara... Exatamente, é inexplicável. Ele, do dia para a noite, malta, ele ficou mundialmente conhecido. Mundialmente. Né? Esses foram só alguns dos vários comentários criticando o Luva, todos querendo expressar uma única coisa: indignação pela burrice e pela falta de humildade desse cara. O que não falta hoje em dia são canais de opinião xingando o Luva. Nem parece que são todos canais de opinião, afinal todos eles parecem falar a mesma coisa sobre ele. Sempre fazem questão de mostrar o quanto ele é burro ou quanto supostamente a sua fama subiu pra cabeça. Porém, eu quero te mostrar aqui o outro lado dessa mesma moeda. Eu quero te mostrar algo que esses canais de opinião não têm coragem de te mostrar. Primeiro, o Luva de Pedreiro não é burro, longe disso. Quem é burro é quem não sabe diferenciar um personagem de uma atitude real e sincera. O cara soube muito bem e está sabendo muito. Isso é muito real. Há muita pessoa que não sabe diferenciar esses dois detalhes e que são facilmente manipulados. Bem se aproveitar dessas pessoas que se acham superiores e ficam criticando ele. A justiça deixou claro que o Irã não é analfabeto. Ficou claro também que a minha empresa e eu, nós somos responsáveis, né, por impulsionar o trabalho dele. Então a gente tem uma participação direta no sucesso. Você considera, Irã, que ele se aproveitou da sua inocência, da sua ingenuidade? Se aproveitou. Falar a verdade, ele não me explicou nada. Você se sente enganado? Me sinto enganado, cara. Alan, você se aproveitou da ingenuidade dele? Nunca. Primeiro que eu não considero ele ingênuo, eu considero ele muito inteligente. Ninguém cresce tanto na internet sendo 100% ingênuo. Você não chegou lá e viu, pô, essa pessoa dá pra manipular? Nunca. Teve esse comportamento? Pelo contrário, eu decidi trabalhar com ele porque eu acreditava muito no potencial dele, porque eu tinha certeza que ele podia fazer tudo aquilo que eu imaginava. Agora, por que tanto ódio do Luva? Por que as pessoas odeiam tanto esse cara? Ele saiu lá do sertão, ganhou a sua vida, fez milhões de reais, tá famoso. O que tem de errado em tudo isso aí? Será que as pessoas realmente estão preocupadas em qual é a influência sobre o brasileiro médio? Ou na verdade elas estão mesmo com inveja de um cara que é burro e que ganha milhões de reais todos os meses? Ele não é burro, porque se ele fosse burro, o dinheiro todo que ele tem atualmente, ele não ia ter. Primeiramente. Segundamente, não é questão simplesmente de burrice, é questão também de humanidade que resta nessa pessoa. A simples humanidade que ele não tem, é que eu me estou a referir neste caso, é que o fato de ele esquecer totalmente do melhor amigo. Isso eu acho impostor e muito mau da sua parte. E muito covarde da sua parte, de esquecer o próprio amigo que o ajudou, neste caso, a subir tanto. E literalmente não querer mais ter contato com ele, para não dividir essas
a sua conquista. E tem muitos fatos, malta, que englobam esse Luva de Pedreiro. Tem muitos fatos negativos que englobam. Fazer praticamente nada, enquanto elas têm ali que pegar busão lotado e se ferrar a semana toda para trabalhar. Isso vai ser desconfortável, mas para responder essas perguntas e te mostrar a verdade não contada sobre o Luva de Pedreiro, eu vou te explicar os 3 motivos. Vocês estão a ver os jogadores que ele está a fazer vídeo? Com quem ele está a fazer vídeo? Até o filho de CR7 estava a fazer vídeos, não, mas estava a fazer imitá-lo. Sim, receba. Motivos pelos quais essa queda é a mais satisfatória de toda a internet. Primeiro motivo, o karma das casas de aposta. Chegou Luva.bet, o novo site com jogos exclusivos do cara da Luva de Pedreiro. E eu não tô sozinho nessa não. Chega aí, Falcão! F12.bet, a melhor do mundo! Sim! Eu sei que dá! 2 de vantagem, já sabe, né? Pagamento antecipado. Você apostou em algum time, ele fez 2 gols de vantagem. Malta, não vão em casas de apostas, não vão em casinos, porque aí é só perda de dinheiro. E destruição de famílias. E até mesmo destruição de vidas. Não vão nisso, não aconselho nada a irem para esse caminho. Você ganha a aposta e recebe seu dinheiro, mesmo que o resultado mude no final. Tá esperando o quê? Vai lá na aposta ganha e receba. Joga com responsabilidade para maiores de 18. Você já percebeu que tudo começou a dar errado na vida do Luva de Pedreiro porque ele escolheu fazer publicidade para casas de aposta? Alan Jesus já confessou em diversas entrevistas e podcasts que não fecha contrato para os seus agenciados com esse tipo de empresa. Você pode ter esse posicionamento hoje em dia com muitas pessoas que já conhecem a verdade sobre cassinos online e como que eles realmente atuam. Hoje em dia é tranquilo você ter os criadores de conteúdo que ganham dinheiro à pala das casas de apostas, eles ganham dinheiro com o dinheiro perdido das pessoas que ficam lá sempre a jogar e a perder o dinheiro deles. E uma grande porcentagem é para pagar os influenciadores que estão a fazer a influência das outras pessoas nesse tipo de coisas. E quanto mais influenciadores, tecnicamente, quanto mais essa casa de apostas ou esse casino fica mais conhecido. Posicionamento. Se isso é loucura, era basicamente você abrir mão de milhões ou até bilhões de reais. Um cara como Luva de Pedreiro, lá no seu auge, quando o nível de consciência sobre casas de aposta ainda era baixo, ou seja, quando as pessoas não sabiam que isso era um golpe, poderia deixar qualquer casa de apostas bilionária. Porém, Alan Jesus negou todas elas e resolveu apostar no longo prazo, apostar em marcas sérias, em multinacionais, em publicidade de verdade. Eu tinha tudo para ser o maior case de sucesso do mundo da publicidade e do marketing de influência, mas o Luva de Pedreiro se vislumbrou com a possibilidade de ganhar milhões de reais rapidamente com cassinos e até mesmo como se fosse arrancar o seu dinheiro dos seus seguidores. Até aí tudo bem, o Neymar é uma das pessoas mais idolatradas pelo brasileiro e também faz publicidade para casas de apostas. O karma dos cassinos não seria o suficiente para derrubar o Luva de Pedreiro. E aí que entra o segundo motivo pelo qual essa queda é tão satisfatória. Segundo motivo, desumildade. Se receba. Aí o pessoal quer que... A desumildade é uma das grandes coisas que caracteriza essa pessoa. Queria que eu, em 2 meses, morresse o meme. E aí não morreu. Não morreu, eu sou o melhor do mundo, pai. Tem que me respeitar, pai. Hoje eu sou o melhor. Hoje a chave do mundo aqui da internet tá na mão do Luva de Pedreiro. Se eu quiser ligar pro Barcelona pra nós rir, nós tudo, Barcelona, nós vai. O orgulho precede a destruição. O espírito arrogante precede a queda. Luva de Pedreiro sai de um campinho de terra e em questão de meses se torna uma das pessoas mais conhecidas e importantes do país. Com isso, todo o seu público esperava que ele logo fosse lançar uma casa nova, uma Porsche, uma loira do lado. Mas não foi isso que aconteceu. E essa demora foi o principal motivo que levou o seu público a cancelar o Alan Jesus. A grande palavra dessa polêmica era injustiça. Não ironicamente, injustiça também foi a palavra que definiu a relação entre Luva de Pedreiro e seu antigo goleiro. A importância do Maiquinho, meu goleiro, falar a verdade, porque sem ele eu não tava aqui não, fazendo vídeo, falar a verdade, que ele me ajudou muito, né? Não quer saber de você mais, não. Fazer o que, né, tropa? O que der pra mim, dá pra ele. O que der pra ele, dá pra mim. Porque ele é o melhor goleiro do mundo. Você e o Luva são amigos? Somos, mas não tá a mesma coisa que antes. Eu vim visitar, Luva de Pedreiro se mudou, tá aí, ó. Casa do homem aí, galera, aí, ó. Sobre o documentário, você ganhou alguma coisa? Ah, verdade, eu não recebi. É realmente estranho como é que todo o poder cai entre as mãos das pessoas que não merecem esse poder. É realmente estranho.
errado. Aqui é onde todos os pontos se conectam, porque a internet cancelou Alan Jesus por essa injustiça e também cancelou o Luva de Pedreiro por essa mesma injustiça. Isso porque o Luva supostamente virou a cara para o seu parceiro que defendia o gol nos seus vídeos, parou de responder a ele e não deu a mínima ajuda para o companheiro que participou do começo dessa história. É aquele ditado: o pau que bate em Chico também bate em Francisco. O cara que sempre ajudou o Luva de Pedreiro, que sempre acreditou nele quando ainda estavam lá no campinho de terra, hoje não recebe nem mesmo uma migalha sequer por isso. As pessoas perceberam e se revoltaram com essa situação, o que nos leva ao terceiro motivo pelo qual a queda do Luva de CR7, meu, foda-se. Pedreiro é tão satisfatória. A popularidade nas mãos de uma pessoa que não a merece não vai dar certo. Não vai. Terceiro, desespero. A sentença fala em 3.250.000, mais juros, mais eventuais despesas e danos morais. Quanto é que você calcula que dá isso? Aproximadamente 6 milhões de reais. Multa, correção, o que foi investido e dano moral. Você confirma que Irã Ferreira já fez um depósito em juízo? Sim. E você faz questão de receber? Sim, faço questão que seja cumprido a decisão judicial. Centavo por centavo? Sim. Hoje eles tentam diminuir a minha vitória, né, desmerecer aquilo que eu conquistei. Para já que vou arriscar dizer que essa grande parte da popularidade foi graças a essa pessoa aqui que está a falar atualmente com o jornalista. O discurso era: eu tinha enganado, eu não tinha feito os repasses, minha gestão ela não tinha transparência. E agora não, agora o que eu tô ganhando é... Não pode desmerecer a minha vitória. Eu venci porque eu agi corretamente dentro da lei. O primeiro ato de desespero do Luva surge com aquela quebra de contrato do Alan Jesus, que ocasionou com uma dívida de aproximadamente 6 milhões de reais, que terá um resultado muito em breve. Vocês imaginam essa quantidade de dinheiro à vossa frente, malta? Aí você pensa, bom, para um cara que é do tamanho do Luva de Pedreiro, esses 6 milhões de reais não são nada. E realmente isso daí faz até sentido. Porém, cada vez mais as marcas estão vendo problemas nesses cassinos online. Estão se distanciando de influenciadores que divulgam isso. Luva pode realmente ficar refém do Tigrinho para sempre. O seu hype pode passar, as pessoas podem se lembrar desse caráter que ele teve com seu goleiro. Inclusive, todas essas atitudes mais recentes do influenciador mostram um certo desespero. Ele literalmente diz que vai leiloar um boneco do Luva de Pedreiro para tentar pagar e levantar uma grana para pagar essa multa. Eu achei uma solução para resolver meu problema. Vocês querem saber o que é que eu vou botar para sortear? Para nós conseguir essa grana? Sabe o quê? Posso dizer? O boneco do cara da Luva de Pedreiro. É você, o vídeo do boneco, é você que tem um vídeo do boneco. Um boneco meu lá que eu já vi no Twitter já. Tem um negócio na cara dele lá. Quem são os caras que estão fazendo isso, mano? O segundo ato de desespero vem do fato do Luva estar se Nem quero saber o que era. forçando demais a internet. Recentemente, viralizaram 2 vídeos. Um vídeo, ele discutia com o ChatGPT a raiz quadrada de 60. Se você multiplicar 20 por 20, o resultado é 400. Não, mentira. Errou, meu chat GBT. Errou, meu chefe. Tá errado, negativo. 20 multiplicado por 2 é 40. Que pega 20 mais 20, que é 220, dá 40. Só que neste caso é 20 multiplicado por 20, não por 2. 40, chefe. Me desculpe, tu tá errado, viu? Desculpe, tu errou. Tu, infelizmente, pela primeira vez tu errou essa conta. Tá errada. E por favor, não seja inocente de achar que o Luva não entende a diferença entre a divisão de 60 e a raiz quadrada de 60. Ele pode não saber fazer a conta de fato, porém, com certeza ele sabe que se tratam de 2 coisas diferentes, de 2 contas diferentes. E ele faz isso para engajar justamente com seguidores que acham e chamam ele de burro constantemente. Eu vou-vos explicar mais ou menos o que é isso, malta. Quando vocês fazem um vídeo, neste caso, imaginaremos que eu sou o Luva de Pedreiro. Eu vou fazer um vídeo a fazer de conta que eu não sei fazer esse cálculo e a fazer-me de burro diante desse cálculo e diante desse ChatGPT. Ok, eu irei postar um vídeo. Vem uma pessoa, vai comentar: tu és burro, não sei o que mais. Pronto, um comentário já foi. Vem outro comentário: tu és burro, nunca vi burros assim. Outro comentário já foi. E enquanto esses comentários forem,
o algoritmo vai mandando para mais pessoas. Ele vai entender que o vídeo é bom por ter muitos comentários. Vai mandando. Até que chega uma época que tem milhões e milhões de views e milhões de comentários. É algoritmo, malta. Algoritmo. E aqui é estratégia. Aqui é para fazer estratégia. E chamam de burro. Isso aqui, se ele fosse burro, ele não fazia esse tipo de estratégias de algoritmo. Outro vídeo que viralizou foi ele supostamente ameaçando um cara em sua live pelo simples fato de ter chamado ele de corno. Você chamou de quê, chefe? Você chamou de corno? Repita. Safado, descarado, ousado. Nunca chamo um homem de corno. Você sabe o que se acontece, parceiro? E mais uma vez, os críticos do Luva, que tanto chamam ele de burro, caíram em mais um bait. É claro que essa ameaça foi uma zoeira do cara e muita gente levou a sério. Pra mim, essa queda do Luva de Pedreiro, que pra grande maioria das pessoas é tão satisfatória, na verdade é só um influenciador fazendo o que ele sabe fazer de melhor, besteira pros outros comentarem. Não importa se o que você tá fazendo é positivo ou negativo, o que importa é que isso dê repercussão. Talvez essa seja a última esperança do Luva de Pedreiro. Talvez ainda ele esteja só se fazendo de morto para comer o coveiro. Malta, não tenho muita coisa a dizer. Espero que tenham gostado. Deixem a vossa recomendação, subscrição e comentem sobre o que acharam. E repito mais uma vez: fama entre as mãos de uma pessoa que não merece nunca vai dar certo. Vejo na próxima.